Se você é ambicioso, mas é preguiçoso, assista esse vídeo até o final. Bom, eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa. Eu sempre consegui executar e entregar muito resultado para as outras pessoas. Então, por muitas vezes, dentro do mercado corporativo, eu era visto como destaque. E aí, não é, né, arrogância ou falsa modéstia, mas eu tinha um ponto que era extremamente destaque em mim, que eu era uma pessoa que gostava muito de estudar e muito de executar. Então não tinha como, era impossível ali e não gerar resultado, tá? Eu estava sempre em processo de experimentação, porque eu estudava muito, lia muito, e na época mesmo era muito na parte da leitura. Não tinha muito dinheiro para investir ali em mentorias e cursos. Mentoria nem era tão forte assim, né? Era muito mais consultoria e era mais empresarial. E aí, desde muito cedo ali, eu comecei a ler, quando tinha mais ou menos, talvez 18 a 20 anos. E era muito latente, era muito recorrente esse tipo de estudo na minha rotina. E aí eu comecei a ganhar destaque dentro disso. Eu consegui executar muito quando eu tinha um supervisor, um coordenador acima de mim, um gerente, um diretor, algo do gênero. Mas eu sempre tive muita dificuldade em executar algum projeto de forma solo, só eu mesmo. Porque, por mais que todo mundo queira liberdade, empreender, tomar as próprias decisões, ao mesmo tempo é muito complexo. Por quê? Porque você vai tomar suas decisões. E às vezes é muito difícil você saber priorizar o que é certo, o que é errado, qual caminho seguir. Muitas das vezes, quando você inicia um novo projeto, um novo empreendimento, você vai se basear em hipóteses. Como assim? As coisas que você está executando podem dar certo ou errado, você não tem certeza. É muito difícil ter essa certeza. Na verdade, na vida é muito difícil ter certeza de muita coisa. Mas esse é um papo para outro vídeo. Eu quero trazer o porquê a gente tem uma dificuldade de executar nosso próprio projeto. O nosso corpo em si, tanto o cérebro, enfim, a nossa estrutura psicológica, ele automaticamente, inconscientemente, na verdade, ele quer que a gente fique em estado de não alerta. Então, por exemplo, você ser uma pessoa que pratica esporte todos os dias, você é uma pessoa que lê todos os dias, você é uma pessoa que faz dieta todos os dias, querendo ou não, isso é um hábito complexo para a nossa mente quando a gente não criou o hábito ainda. Então você está começando esse novo hábito. Porque ele é complexo. Por exemplo, eu trabalho de casa. Aí para eu ir para academia, eu tenho que sair, eu tenho que me arrumar, pegar a moto, ir para academia, depois voltar. O que é mais fácil? Ficar em casa e não fazer nada? Ou ir na academia? Por mais que pareça estranho, mas uma coisa que é muito real, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E tá tudo bem. O nosso inconsciente, ele tá nessa linha de raciocínio. Isso para dieta, para tudo. Eu já tive épocas da minha vida que, por exemplo, a dieta era muito fácil de seguir. Hoje, por exemplo, tá um processo difícil. Por quê? Eu tô no processo de parar de fumar, eu tô quase 6 meses sem fumar, e aí eu tô regulando novamente minha dopamina, né? Então isso é um ponto muito importante. Então, de verdade, eu tô num processo agora que eu quero compartilhar com vocês, que é uma nova rotina. Uma nova rotina para sair dessa preguiça. Porque, primeiro, independente, você ter um projeto para você vai garantir é muito forte, mas hipoteticamente vai garantir que você tenha um futuro melhor e mais tranquilo. Então esse já, para mim, já é um grande motivador. Você ter a possibilidade de dar para sua família, sua futura família, uma estrutura boa, muito boa, de estudo, casa, comida, tudo. Esse é o primeiro motivador. E como que eu tô saindo desse estado de ser ambicioso e preguiçoso ao mesmo tempo, né? Porque isso é normal, tá? Isso é normal. Não, viver em alta performance não é tão simples assim. Mas eu vou trazer aqui minha rotina para
Porque depois que eu parei de fumar, eu tô num processo de cansaço mental muito mais fácil. Talvez ele tá num processo metabólico de se organizar novamente, o meu organismo, né? Eu tô fazendo um processo de uma nova rotina. E ele se baseia em um jejum de dopamina. Então eu tento trabalhar muito forte a parte do meu processo de acordar e no processo de dormir. Como assim? Antes de dormir eu tento fazer uma higiene do sono. Então eu evito o máximo tela, principalmente celular. Eu trabalhava até muito tarde, então eu estou cortando um pouco isso, de trabalhar até tão tarde, só se eu realmente tenho a necessidade. E aí, ao mesmo tempo, eu já conecto com a minha única coisa, né, que é muito importante eu compartilhar o que realmente eu preciso fazer hoje para chegar num objetivo que eu quero. E no processo de acordar, toda vez que eu acordo, eu evito o celular, eu utilizo ali um processo, eu faço um processo de meditação guiada, no próprio 5 minutos. Eu não tenho muita paciência, confesso, então eu faço pouco, porque a proposta é ter consistência, então 5 minutinhos já é legal. E aí entra depois num processo de ondas binaurais. Eu confesso que eu não vou saber explicar exatamente de forma técnica, mas, cara, é válido pesquisar um pouco mais. Basicamente, nosso cérebro, ele, ele se sintoniza em alguns hertz, e aí tem o alfa, beta, gama, enfim. E aí você trabalha algumas faixas de hertz ali, de frequência, para você estar num estado mais de foco, mais de relaxamento, de menos ansiedade. E aí você vai trabalhando todo esse processo. E aí, tô trocando minha cafeína por chá. Isso vem me ajudando bastante a controlar minha ansiedade, estar mais calmo. Eu sou uma pessoa extremamente reativa. Toda vez que acontece uma situação, já quero reagir, reagir na questão de falar para resolver, mas às vezes não é a melhor opção, então eu estou conseguindo ficar mais centrado. Na hora que tem algum problema, eu falo assim, cara, o que seria a melhor solução para esse problema? E eu penso, reflito e ajo. Isso para mim está fazendo uma grande diferença. E fora, né, que é uma coisa que eu já faço na minha rotina, exercício físico. Hoje, por exemplo, eu joguei tênis, eu estava um dia um pouco mais ansioso e foi meu ponto de inflexão diário. Foi o ponto que realmente fez muito sentido para mim. Muito sentido. Então é isso. Eu vou fazer 2 convites para você. Primeiro, vou deixar aqui embaixo minha newsletter. Se inscreve de forma gratuita. Conteúdo em texto muito rico para você aí poder se desenvolver o seu projeto, a sua vida, todos os dias aí na sua vida. E se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Tá bom? Então é isso. Te espero no próximo vídeo.